Fala pessoal, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou o João Pedro, tenho esse canal há alguns anos e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus resultados no Enem 2024. Estou gravando esse vídeo agora quase 9 horas da segunda-feira, dia 13, e eu passei o dia todo trabalhando, então não consegui ver o resultado antes, esperei chegar em casa com calma e acabei de ter acesso aos meus resultados e já vou compartilhar de imediato aqui com vocês. No último vídeo do canal, eu falei sobre a quantidade de acertos que eu obtive em cada área. Então, se você quiser acompanhar aquele vídeo, recomendo que você assista. Mas aqui, sem enrolação, eu já vou falar sobre a minha TRI, como é que vieram as minhas notas e o que eu achei. Na prova de linguagens, com 40 acertos, eu obtive 697,6 de média. Considero que a TRI não valorizou tanto a minha nota, apesar de ser algo que eu já esperava, e principalmente nesse ano de 2024 a gente percebe que a TRI de linguagens foi ainda mais subvalorizada. Então, apesar de eu ter uma quantidade de acertos relativamente boa, tendo em vista o ano atípico que a gente teve em 2024, porque eu passei o dia todo vendo depoimentos das pessoas, muita gente com mais de 40 acertos, sem ultrapassar a barreira dos 700 na prova de linguagem. Então, eu acredito que, apesar de eu esperar uma nota mais elevada, acredito que se manteve ali na média, até porque no ano de 2021, que foi o ano que eu passei, eu obtive próximo disso. Fiquei com a média, a TRI em linguagens de 702. Então, acredito que manteve esse padrão. E, no entanto, eu reforço a tese de que foi muito difícil nesse ano. Teve que ter uma quantidade de acertos muito boa e, principalmente, acertar a maioria das questões fáceis e médias para superar a barreira dos 700 e 750. Mas foi, pelo que eu vi aqui, foi pouca gente realmente que alcançou esse patamar de TRI. Já em Ciências Humanas, eu fiquei muito contente com a minha TRI. Eu obtive 42 acertos, foi o meu melhor desempenho em todos os Enems que eu fiz na prova de Humanas. Gostei muito da prova. No vídeo anterior no canal aqui eu até falei que eu fiz rapidamente, em 1 hora eu já tinha feito quase toda a prova. E eu obtive com esses 42 acertos 761,9 de média. Eu considero que a TRI foi boa. Vi muita gente reclamando que teve mais de 40 acertos e a TRI veio baixa. Felizmente para mim, eu acredito que ela tenha vindo boa. No ano que eu passei ela veio inferior a isso, com a quantidade de acertos um pouco menor. Nesse sentido, então, eu acredito que a minha TRI Humanos veio valorizada e foi positivo para a minha média. Já na prova de natureza, eu tive um desempenho aquém do que eu poderia ter alcançado. Muita questão que eu não lembrava o conteúdo, falta de atenção, e eu fiquei somente com 38 acertos, queria ter passado dos 40, e a minha TRI me deu uma nota cravada de 743. Acredito que se manteve na média, nem muito acima, nem muito abaixo, foi na média. No ano que eu passei, eu fiquei com 747,9, então acho que esse 743 foi ali mediano, né? Acredito que para mais que isso, próximo dos 800 em natureza, tinha que passar dos 42, passar dos 41 acertos ali no mínimo. Infelizmente, errei algumas questões de vacilo mesmo e não consegui alcançar esse patamar de 790, 780. Porém, manteve na média, não acredito que tenha sido ruim. Acho que foi um acerto, um TRI relativamente ok para a minha quantidade de acertos. Já em relação à prova de matemática, assim como em natureza, eu errei muita questão por falta de atenção. Apesar de ter ido bem com 40 acertos, eu considero que eu poderia ter ido melhor. E eu tive uma TRI de 869,8. Acredito que foi bom para a minha quantidade de acertos. Em 2021 eu tinha conseguido 882, mas acredito que tendo em vista as questões que eu deixei de acertar, que eram questões fáceis, e eu também acertei muita questão difícil, as questões de probabilidade, não lembro se caiu em análise combinatória, mas acredito que sim, essas questões dessas matérias mais logaritmo, que normalmente são mais difíceis, eu acertei todas e acabei penando em questões mais fáceis. Então não esperava uma TRI muito valorizada. Acredito que 869 se manteve no padrão. E eu vi que a nota máxima, se eu não me engano, foi 960. Acredito que manteve aquele padrão que a gente conhece do Enem. E fiquei só um pouco triste assim, com o meu desempenho no segundo dia, porque eu queria ter conseguido no mínimo uns 85 acertos e ter batido a barreira dos 900 em matemática e 800 em natureza. Não foi possível, mas eu acredito que o meu desempenho tenha sido bom para quem não estuda há muito, muito tempo. Para finalizar, a prova de redação, que é a prova que eu mais me identifico, já tem um bom tempo que a minha nota em redação é sempre na casa dos 900.
Nesse ano eu fiquei com 940. Considero que foi boa, uma nota boa. Acho que para medicina você tem que estar com 920 no mínimo, no mínimo. Então acredito que 940 tenha sido uma redação boa. Quero depois ver no que eu errei, no que eu posso melhorar. Nesse ano teve pouca redação nota 1000, somente 12. Ano passado foi 60, ou seja, um quinto do número do último Enem, do Enem 2023. Então isso mostra que os corretores eles estão mais afiados ali na correção, aqueles modelo pronto. Acredito que não vai ter mais aquela facilidade de você aplicar aquele modelo e já ter o 900 garantido. O Enem já está de olho nisso. Isso faz com que a gente, os alunos, quem quer passar em medicina principalmente, tenha que se ater mais na argumentação. Não é só pegar aquela coisa pronta e jogar lá na prova. Tem que ter uma propriedade argumentativa realmente muito embasada, referenciais culturais, referenciais históricos também, para poder ter um bom desempenho na prova de redação. E com essas notas, minha média simples ficou em 802,46 pontos. Estou contente com o meu resultado. Teve uma redução, na verdade, no número de pessoas que alcançaram mais que 800. Se eu não me engano, ficou em torno de 1.800 pessoas que alcançaram uma nota maior que esse número. E eu estou entre elas, apesar de estar muito tempo sem estudar. Então, estou contente com o meu resultado. Acredito que a TRI se manteve naquele padrão, não me prejudicou em nada. Também não foi muito elevada, nem muito elevada, nem muito valorizada em nenhuma das áreas. No entanto, também não chegou a me prejudicar em nenhuma. Então, com um desempenho bacana em redação, com 940, 802 eu acredito que tenha sido uma média boa, principalmente em um contexto que, como eu falei, pouca gente tirou mais que 800, e também que a TRI, de maneira geral, ela foi subvalorizada. A gente vê muitas pessoas falando isso. E isso, como eu até falei no outro vídeo, mostra que a competitividade no Enem está aumentando cada vez mais. Apesar a prova pode vir até um pouco mais difícil em algumas áreas, mas vai ter muita gente com quantidade de acertos bem elevadas. Então, hoje, 160 para ampla concorrência é o básico, é o essencial na minha visão. E, claro, você tem que contar ainda com a sorte, né? Que é de vir com a TRI valorizada, ou que pelo menos não lhe prejudique, que foi o meu caso. Acredito que eu tenha tido uma prova coerente, uma quantidade de acertos relativamente ok, que foi 160, e a minha TRI, felizmente, veio boa. E eu quero aqui pedir para que você comente aqui embaixo, se você se sentir à vontade, como é que foi a sua nota, para a gente ter uma ideia também do panorama geral da TRI. Me fala aqui o que você achou da minha nota também. Como eu falei, estava muito tempo sem estudar, então tirar mais que 800 me dá uma sensação bacana. E nesse ano de 2025 quero fazer o Enem agora para buscar os 170 de verdade. Então aqui o canal está aberto para você comentar. Compartilhe esse vídeo se você gostou, dê o joinha, se inscreva. E agora, com o Sisu abrindo sexta-feira, pretendo produzir cada vez mais vídeos, dar dicas do que eu acho que você pode fazer, até porque agora não envolve só a questão da nota em si, tem muita estratégia por trás, e eu pretendo abordar isso nos próximos vídeos. Se você gostou, dê aquele joinha, comente aqui embaixo, por favor, pessoal, interaja aqui comigo para a gente conversar, vou estar respondendo todos os comentários, e espero que esse ano seja o ano da sua aprovação. Conte comigo.